é sobre varizes de membros inferiores. Vamos começar a aula de varizes. Primeiro, dividir a aula em 3 partes: patologias linfáticas e venosas, indicações de meias elásticas e abordagem do médico. Na patologia venosa e linfática, nós temos quem que estuda isso? O médico especialista em flebologia, que é uma subespecialidade da angiologia e da cirurgia vascular. Flebologia é um ramo da medicina que estuda veias e vasos linfáticos. Flebo vem de veia. Angiologia é um ramo da medicina que estuda veias, artérias e veias. Anjo significa vaso. Então, angiologia é o estudo dos vasos. Aqui nós temos o sistema venoso profundo do membro inferior, que é muito importante vocês dominarem a anatomia. Vocês observem que tem a veia ilíaca. Quando ela passa o ligamento inguinal, ela passa a se chamar artéria femoral. A artéria femoral, ela se divide em artéria femoral profunda e artéria femoral. Aqui a femoral comum, femoral profunda e femoral. Depois no joelho ela muda de nome, passa a se chamar poplítea. E abaixo do joelho ela dá 3 grandes veias. O tronco tíbio peroneiro, que dá a veia fibular e a veia posterior, e as tibiais anteriores que saem antes do tronco. Lembrando que do joelho para baixo, toda veia fica dupla. Então aqui, por exemplo, acompanhando aqui, as veias ficam duplas, diferente da região da coxa. Outro detalhe importante, que nessa região da perna, da virilha para baixo, nós temos muita válvula, que auxilia no retorno venoso, como nós vamos comentar daqui a pouco. Aqui é o sistema venoso superficial. Vocês veem o sistema profundo aqui representado em verde, mas o nosso foco aqui é essa veia, que nada mais é do que a veia safena magna, ou é uma veia superficial muito famosa, porque ela é utilizada como a grande safena, ou a safena magna, né? Ela é utilizada como substituto das artérias coronárias, por isso que é uma veia muito famosa. Os pacientes até perguntam assim, o que eu tenho no coração quando você fala em safena? Veia safena é só uma veia do sistema superficial do membro inferior. Aqui nós temos um exame de ultrassom mostrando a veia femoral esquematizada aqui nesse tom em azul e mostrando aqui para baixo a veia safena, que é essa veia, e aqui a veia safena acessória anterior, que mostrando as veias do sistema veia safena magna, e nós temos na região posterior da perna a veia safena parva. Aqui mostrando a anatomia, o sistema venoso profundo no meio dos músculos e o sistema superficial abaixo da pele. Lembrando que o sistema superficial é responsável por 10% do retorno do sangue. Aqui, basicamente, existem 2 causas de varizes, né? A primeira causa são as idiopáticas, ou sem causa aparente, que são as mais frequentes, acometem quase 2/3 da população adulta. E a outra causa é quando ocorre trombose nesse sistema venoso profundo aqui, formando a síndrome pós-trombótica. Aqui falando um pouquinho de hemodinâmica venosa, lembrando que existe uma pressão venosa chamada pressão venosa ambulatorial, que nada mais é do que a coluna de sangue que vai do átrio direito até no pé. Então, imagina uma pessoa parada. Uma pessoa parada tem uma coluna de sangue do átrio até o pé. Essa pressão venosa nele parado é em torno de 100 milímetros de mercúrio. Quando a pessoa começa a andar, ela coloca em ação todos os sistemas de retorno do sangue, porque o sangue tem que voltar do pé para o coração. Aí entra em funcionamento a bomba da panturrilha, que é o coração periférico, as válvulas venosas que não deixam o sangue refluir durante as contrações e a caminhada, e o vis atergo, que é o batimento da sístole, que bate do coração e vai até no capilar arterial e passa para o venoso. O vis afron, que é a respiração, quando a pessoa puxa o ar, respiração profunda, ele consegue criar uma pressão negativa, ajudando a sugar o sangue dos membros inferiores. E o vis latere, que nada mais é do que a artéria batendo do lado da veia. Então tudo isso faz com que essa pressão de 100 milímetros de mercúrio caia para 20, 30, com o paciente andando. O paciente portador de varizes, ele tem problema nas válvulas,
e essa pressão não consegue baixar de 50 a 60 milímetros. Então, um detalhe importante é a incompetência valvular. Aqui nós temos representado no desenho uma válvula venosa. Observe a válvula, quando ela não fecha as portas, o sangue volta. Ocorre o que a gente chama de refluxo, que é o fluxo invertido. Aqui mostrando a causa da insuficiência venosa, que são as varizes, e a síndrome pós-trombótica. Aqui vocês observam a variz troncular na perna do paciente. Aqui mostrando as causas de variz, pode ser por postura de trabalho, número de gestação, idade e hormônio, obesidade, dieta, e fala-se até em constipação intestinal, mas tem estudos que ainda não comprovam. Mas a varize, na verdade, é uma doença que tem uma característica hereditária muito importante. Aqui a importância das varizes, né? Ela tem alta prevalência, muito mais incidente em mulheres, na proporção de cada 5 mulheres, um homem tem varize. Elas podem ser bilaterais em 75% dos casos e causam muito problema, afastamento do trabalho e tal. Então, tem outros mitos que existem sobre varize, é isso aqui, ó, subir escada, pular, salto alto, dançar, pular corda, nada disso dá varize. Isso é tudo mito. Existem 3 tipos de varizes para vocês mentalizarem. As telangiectasias são aquelas fininhas, com certeza algum de vocês já tem essa telangiectasia, é conhecido como microvarize, 82% de prevalência na população adulta. As varizes primárias ou essenciais são as reticulares, são varizes da grossura de uma carga de caneta Bic. E as varizes secundárias são aquelas tronculares, grossas, que vocês viram num slide anterior que eu passei. Então aqui mostrando só as microvarizes, principalmente nessa face do pé e na coxa também, mas em qualquer parte do corpo. Varizes reticulares são essas mais azuladas aqui, ó. E as tronculares são bem famosas, né? Como essas aqui que vocês estão vendo. Mas à medida que vocês pegam uma varize dessas, nunca mais esquecem. Aqui o que são varizes, né? São veias que dilatam e ficam tortuosas. Então não tem veia varicosa, né? Esse termo varicose, a gente não usa, a gente fala o nome varizes. Então são varizes tronculares, reticulares ou microvarizes. Então o que é a varize? É uma veia que dilata e fica tortuosa. Aqui tem uma classificação que é universal, que é chamada de CEAP. São as varizes CEAP 2, 3, 4, 5 e 6. O CEAP 2, vocês estão vendo aqui, são quando tem varize reticular e microvarize. O CEAP 3, quando tem varize troncular. O CEAP 4 e 5, quando tem dermatofibrose e já teve úlcera. E o CEAP 6, quando tem úlcera presente. Então, se você ligar para um médico russo e falar para ele C4, que é o CEAP 4, ele vai entender que é um paciente com esse nível de varize. Tem dermatofibrose, coloração amarronzada na perna. Aqui, então, as varizes são veias tortuosas e dilatadas, principalmente em membros inferiores. Porque você tem também as varizes de esôfago, que tem outra causa, que é a questão do alcoolismo ou da insuficiência hepática. Não tem nada a ver com essas varizes que nós estamos falando aqui. Aqui mostrando a prevalência, elas são muito prevalentes, né? 46%, sendo 37% em homens e 50% em mulheres, mas elas, na verdade, chegam a 80% da população acima de 60 anos. Então, é uma doença muito prevalente. Por que desenvolve as varizes? Por incompetência valvular e por enfraquecimento da parede da veia. A camada muscular da veia vai dilatando, aí ela fica dilatada. Aqui, fatores desencadeantes ou agravantes. Tudo isso é fator desencadeante ou agravante. A idade, quanto mais velha a pessoa, mais varizes ela tem. A presença de obesidade, postura, dieta, número de gestação é muito importante. Os tipos de varizes, microvarizes, reticulares e tronculares. Nós já falamos aqui e estamos insistindo novamente. Aqui são as microvarizes, aqui são as varizes reticulares, essas azuladas, e aqui nós temos as varizes tronculares na face medial da perna. Aqui a classificação CEAP, que classifica em clínico, etiológico, anatômico e patofisiológico, por isso que chama CEAP.
Mas gravem a classificação C, que é do clínico. C0, ausência de varizes. C1, telangiectasia ou varizes reticulares. C2, varizes tronculares. C3 são as varizes tronculares com edema. O C4, a dermatite ó, que é aquele amarronzado na pele. O C5 são úlceras cicatrizadas e o C6 a úlcera ativa. Aqui mostrando o C1, C0, paciente sem varize nenhuma. Aqui o C1, microvarize. O C2 tem varize, mas não tem edema. O C3 tem varizes com edema. O C4, presença de dermatofibrose. O C5, quando o paciente já teve úlcera. Aqui o C6, paciente com presença de ferida na perna. Quadro clínico. O quadro clínico tem a tríade com dor, fadiga e sensação de peso nas pernas. Esse é o clássico das varizes. Aqui mostrando o cacifo do membro do paciente, que é muito importante, vocês precisam estudar. Façam, por favor, uma revisão de diagnóstico diferencial do edema. Todo médico que trabalha numa UPA, que trabalha no PSF, que trabalha no atendimento de pronto-socorro, ele tem que saber o diagnóstico diferencial do edema. Isso é, assim, todo médico é obrigado a saber, vocês têm que formar sabendo disso. Então, por favor, tirem um momento para vocês irem no livro e procurar estudar o diagnóstico diferencial do edema. Tem muito material para vocês lerem. Existe edema cardíaco, edema renal, edema cirrótico, carencial, edema por uso de medicamento, corticoide ou bloqueador de canal de cálcio, e o edema venoso. Vocês têm que saber diferenciar que tipo de edema que vocês estão lidando com o paciente. Então, o edema, por exemplo, tem o edema venoso, linfático, misto ou ocupacional. Aqui vocês estão vendo um linfedema. Exames diagnósticos, nós temos o ultrassom, que é muito importante. O ultrassom mudou a medicina dentro da angiologia. Aqui é uma imagem muito bonita de uma máquina de escrever saindo no iPad dela. Então esse aqui é um exame de ultrassom, você consegue ver inclusive o fluxo do vaso e fazer um exame com essa precisão, ou seja, é um exame que hoje virou uma especialidade, ultrassonografia vascular. Tem gente que só faz isso, porque é muito rentável. Aqui mostrando também um outro aparelho chamado fleboscópio, onde você vê varizes interessantes aqui, através do exame dessa transiluminação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de eu mostrar. Então, do tratamento de varizes, nós temos o tratamento clínico, tratamento de escleroterapia e o tratamento de intervenção. O clínico, o mais clássico e o mais considerado standard são as meias elásticas. Meia, então, qual que é o conceito? A meia tem um gradiente de compressão. Então, a gente não fala meia suave, média e alta compressão. Isso é errado falar. Isso foi um fabricante que inventou. A meia fala em milímetro de mercúrio. E quando você fala que uma meia tem 20 milímetros de mercúrio, porque esses 20 milímetros é aqui no tornozelo. E isso vai decrescendo no sentido da coxa. Então a meia, ela atua entendendo que a perna é um cone e tem que ter uma compressão maior no tornozelo, ela vai decrescendo no sentido da coxa para ajudar o sangue a voltar. Então tá aqui, ó, o termo que você usa para falar em compressão, a unidade padrão é milímetro de mercúrio, mmHg. Aqui são os 3 tipos mais importantes de meia: meia de suporte ou preventiva, meia terapêutica e meia antitrombótica. Aqui tem as compressões, né? Por exemplo, a de suporte não precisa de receita médica. Aqui mostrando todos os efeitos da compressão elástica. Existem artigos, por exemplo, falando que a meia melhora a bomba muscular, que a meia aumenta a drenagem linfática, que a meia diminui o edema. Aqui mostrando máquinas para fazer meia. É muito interessante, eu estudo bastante, eu tenho um livro publicado sobre meia elástica, chama Terapia da Compressão, vocês conseguem achar na internet. É um livro mais para médico, para clínico geral, para angiologista, para fisioterapeuta, para enfermeiro, de orientação do que é uma meia elástica. E a meia é considerada a melhor opção de tratamento clínico da insuficiência venosa. As indicações de meia são amplas. Você usa meia para tratar ferida na perna de origem venosa, você usa meia para tratar trombose, para fazer pós-escleroterapia, pós-operatório de cirurgia de varizes, no linfedema, na gravidez,
na insuficiência venosa. Então, meia tem muitas indicações. E a terapia de compressão tem que ser respeitada. Porque às vezes você fala meia, o médico não dá confiança. O médico precisava estudar mais sobre meia para entender o tanto que é importante o uso da meia. Indicações das meias elásticas. Aqui vocês veem esse paciente que teve um acidente automobilístico com motocicleta. Um acidente com motocicleta, quase perdeu a perna, houve perda tecidual imensa aqui do joelho para baixo, e ele consegue usar essa meia porque ele tem um inchaço na perna, ele usa essa meia, que é só uma meia no tornozelo, e está vivendo super bem. Então vocês veem que as indicações são várias. Aqui mostrando um artigo meu sobre terapia da compressão e evidência científica. Meia tem muitas evidências, vocês acham na internet esse artigo. E a meia é um produto que só tira a dor e o edema. Todo mundo acha que meia, por exemplo, na gravidez evita varize. É uma grande mentira. Meia não evita varize, ela só trata dor e edema. E eu botei esse slide aqui para mostrar que não tem jeito de todo mundo usar meia. Tem gente que a meia não entra na perna. Essa paciente aqui, como é que você põe uma meia aqui? Então a meia não é para todo mundo. Aqui são os tipos de meia do mercado, 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, tem meia até de 50 milímetros de mercúrio. Aqui as indicações das meias, né? Quando a varize é leve, você indica uma meia com a compressão mais baixa. Quando tem varize mais grossa, a compressão maior, 20 a 30. Quando é um caso mais grave, com úlcera, por exemplo, é em torno de 40 milímetros. Na gravidez, a meia de compressão reduz o edema, mas não as varizes em gestante. Meia não evita varize, porque a gravidez desenvolve bastante varize na mulher, é muito comum, que regridem muito nos 3 meses pós-parto e melhora muito, né? Aqui a meia para evitar trombose, meia antitrombo, é uma meia sempre branca, 3/4 ou 7/8, ela melhora o fluxo do sangue, diminuindo um item da tríade de Virchow, a estase. Aqui mostrando uma meia na trombose, ela diminui 50% a sequela da síndrome pós-trombótica, ou seja, a meia é muito importante na trombose por causa do edema que dá na perna. Aqui no pós-operatório de cirurgia de varize, esse aqui é um pós-operatório, 7 dias que o paciente operou de varize. A gente não tem ainda qual é a melhor compressão para se usar em varize, é muito confuso dentro da literatura, não tem ninguém que fala, não, a meia X é a melhor meia para isso. Depende muito do paciente. Aqui a meia que a gente indica para pós-operatório de varize é uma meia 20/30 ou 30/40, depende do tamanho da cirurgia. E a meia tem uma característica, se você veste uma meia sobre a outra, por exemplo, 2 meias 20/30, elas viram quase 40 milímetros de mercúrio. Aqui é o meu livro de terapia da compressão, que a gente fala sobre a meia em tudo, meia no esporte, meia na trombose, meia no tratamento das varizes, meia na úlcera, como prescrever uma meia. E nós vamos lançar agora esse semestre a segunda edição desse livro. Esse livro eu lancei em 2013. Nós estamos preparando a segunda edição. Aqui os flebodinâmicos, que a gente falou bastante, que eles ajudam no retorno do sangue, melhora a drenagem linfática. Eles são divididos em benzopironas e alfa e gama-benzopironas. Na verdade, são as benzopironas, né? Que divide-se em alfa-benzopironas e gama-benzopirona. Os mais prescritos são os gama-benzopirona. Aqui, no caso, é o Venalote, que tem a cumarina e a troxilrutina. Tem o Daflon também, que é dado de 500 ou de 1000 mg ao dia. O Venalote e o Flebon. São os 3 flebodinâmicos que eu prescrevo. Aqui para mostrar para vocês a primeira seringa feita no mundo. Essa foto eu fiz em Paris, no Museu da Medicina, em 2007. A seringa foi idealizada por Pravax. Pra você ter uma ideia, o êmbolo não escorria. Você tinha que ir roscando ele. Então, ou seja, devia doer pouco, né? Aqui mostrando um capítulo de livro que eu tenho no livro do Maffei, do professor Maffei, sobre tratamento de escleroterapia com espuma. Aqui minha tese de doutorado, que eu fiz na Unifesp em 2007, que eu comparei 2 tratamentos, tratamento com espuma e cirurgia de varize. Aqui o artigo que eu publiquei na Europa, que é um estudo prospectivo.
Aqui um outro artigo que eu tenho publicado numa revista americana, tudo sobre tratamento de espuma. Aqui mostra como que é a aplicação de espuma. A gente usa a espuma, aqui tem uma espuma, aqui é um aparelho que aumenta e mostra a veia, chama VenViewer, a gente usa no consultório. Aí acaba de injetar a veia, desaparece na hora, tem um espasmo e o resultado é muito bom. Aqui é um caso clínico mostrando uma paciente ela tinha microvarize antes e a microvarize depois. Aqui é um caso clínico 2, mostrando a cirurgia que eu fiz, foram retiradas todas essas varizes aqui na perna do paciente. Aqui um caso clínico também mostrando essas varizes tronculares, onde nós retiramos todas essas varizes. Aqui a gente faz espuma em úlcera, mostrando esse paciente a gente conseguiu cicatrizar a úlcera dele. Hoje ele usa uma meia elástica. Aqui o tratamento cirúrgico de varizes, a gente operando no centro cirúrgico, retirando, a gente simplesmente retira a veia. Aqui mostrando o resultado. Aqui mostrando a varize após a retirada dela. Aqui mostrando cirurgia de varize antes, aqui mostrando as varizes e depois, paciente com a úlcera cicatrizada. Aqui também. Aqui mostrando também as varizes tronculares. Aqui é um tratamento com endolaser, que a gente entra com a fibra de laser dentro da veia e ela vem queimando a veia e a veia fecha. A gente, no caso, não retira, a gente esclerosa ela com laser. Então era isso que eu tinha que falar com vocês. Muito obrigado, espero que vocês façam um bom proveito.